Antes de mais nada, quero avisar que o vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos, então não reclamem depois, beleza? Antes de mais nada, quero avisar que o vídeo a seguir... Acho que mais estranho do que estar conversando com a sua casa é o que esse cara consegue fazer com essa casa. Eu sou o Danax Saragi, sejam bem-vindos à Toca da Cube, dessa vez voltando com Sandeiru Dake de Sekai Saikyo, também conhecido como Isekai da Casa. Alguma hora eu penso em uma forma de reduzir esse nome. O capítulo começa com a Loli do capítulo anterior se aproximando da propriedade do Daichi e com o tempo ela se encontra com ele e a Sakura passeando na área do pomar deles. Eles se encontram e ela se apresenta a eles como Hesti, e Daichi pergunta se ela está com fome e a barriga dela não deixa mentir. É muito fofinho que ela não sabe dizer se está com fome e ela só diz que a barriga dela está fazendo barulho. Daichi pergunta para Sakura se eles poderiam dar uma das maçãs normais para ela, e nisso a Sakura observa a Hesti e nota que ela possui uma mana intensa. O Daichi só aceita que ela disse que estava tudo bem e entrega a maçã para ela, e a Hesti acaba gostando tanto que come até as sementes e pede mais. Sakura começa a sorrir observando a Hesti e Daichi nota que ela estava de bom humor, e a Sakura diz que lembrava da infância do Daichi, que quando ele era criança, ele era bem animado e os dias não eram chatos. Depois de comer, a Hesti decide ir embora e Daichi diz que eles poderiam se encontrar de novo. Daichi ainda menciona com a Sakura que a Hesti foi a pessoa mais normal que eles conheceram por lá, mas o que ele não sabia é que a Hesti não é tão normal assim. Afinal, ela volta para sua casa e se encontra com o seu dragão que a chama de Rainha Dragão. O dragão dela entrega para ela as roupas dela enquanto menciona que ela voltou a salvo do território dos humanos graças ao disfarce dela. Mas Hesti diz que não foi mérito apenas dela, já que os dois planejaram aquele disfarce. O dragão pergunta como foi a investigação sobre o lugar do Daichi e saber qual o potencial deles em guerra para poderem atacá-los. Mas Hezi diz que não quer lutar contra eles. NANI? De acordo com ela, Daichi é mais forte que ela, e como ele deu comida para ela, a Hezi não quer lutar contra ele. O dragão diz que os dragões jovens do grupo deles estavam prontos para atacar, e Hezi decide ir desafiá-los. Ela ainda menciona que se os dragões vissem o poder real do Daichi, eles iam recuar. Hezi diz que aquela seria uma luta pela sobrevivência dos dragões, e que, se ela vencer, Daichi morrerá. Mas se ela perder, os dragões irão desistir e ordena aos dragões que, independente do que aconteça, eles devem honrar a batalha dela e não reclamarem. Enquanto isso, na casa do Daichi, melhor da privacidade para Sakura, mas Daichi chama ela para ajudá-lo a tirar uma pedra da propriedade, porque ele quer fazer reparos depois da luta contra os dragões. Daichi pretende usar os golems para ajudá-lo, mas quando ele pede para sincronizar com ela, ele nota que a Sakura está bem ofegante e cansada. Daichi pede para Sakura falar para ele, caso as coisas fiquem complicadas demais para ela resolver. E nisso ele sincroniza e cria golems de madeira, mas por serem muito pequenos, Daichi decide infundir magia neles. Logo de começo ele consegue usar sua magia no golem, mas ele nota que o golem é bem macio, quase como feito de barro. Depois de notar que o golem estava sincronizado com ele, Daichi começa a moldar os golems e volta a lembrar a Sakura do Daichi criança, enquanto ele cria uma armadura de golem de madeira. Sakura se impressiona com o Daichi tendo essa ideia, mas ele ainda menciona que a armadura ficou com uma forma estranha, e que ele ainda precisa aprender a controlar aquela armadura direito. Daichi consegue puxar a pedra enorme com muita facilidade e diz para Sakura que eles podem começar os reparos. De repente, vemos uma quantidade absurda de novidades que o Daichi aprendeu a fazer. Além da armadura de madeira feita de golems, ele conseguiu desenvolver uma arma antiaérea contra os dragões que podem vir a sobrevoar aquele local. Daichi diz que está estendendo o campo dele enquanto instala novas armadilhas. Ele menciona com a Sakura que estava se acostumando a fazer essas armadilhas. Mas nesse momento, a Sakura acaba desmaiando. Daichi vai resgatar ela e Sakura diz que acabou usando muito do poder mágico dela, já que ela acabou usando muito do poder dela sem se reabastecer porque estava se divertindo. Daichi não entende muito bem essa ideia de reabastecer, mas Sakura diz que ela recebe magia diretamente da veia do dragão, ou seja, ela precisa descansar um pouco enquanto recebe a magia do local que está em casa. Porém, por culpa do estado atual da Sakura, a casa começa a se deformar. Daichi fica preocupado com aquilo e se pergunta se tem alguma forma de corrigir isso. E a Sakura menciona que ele pode dar um pouco da magia dele para ela. Daichi nem pensa duas vezes antes disso, e só pergunta como ele poderia fazer isso. Sakura acaba ficando envergonhada e diz que o melhor jeito de passar um pouco da magia para ela seria satisfazendo um desejo. E acho que já sabemos bem que desejo seria esse, não é? Daichi, como um bom protagonista de mangá, diz que não faz ideia do que seria esse desejo. E antes que achem que eu estou exagerando com essas piadas, a verdade é que isso está na obra. Sério, a Sakura diz com todas as letras que o tal desejo que ele tem que satisfazer é o apetite sexual dela. Daichi finge não ter entendido o que ela falou, mas ela repete dizendo que ele tem que satisfazer a libido dela. Eu queria muito saber se é verdade ou se ela só tá aproveitando a chance. Daichi tenta ver se não tem outras opções, como comer ou dormir. Mas Sakura diz que não é tanto de dormir assim, e que comer não iria ajudar tanto assim, e Daichi lembra que nunca viu ela dormindo e que ela nunca foi de comer tanto também.
Daichi pergunta se ela sempre fez assim para se restabelecer e a Sakura apenas responde que sim, ou seja, naquela hora ela estava apenas se restabelecendo, nada demais. O problema foi que ela nunca ficou tão baixa assim. Daichi se desculpa por fazer ela falar desses assuntos e começa a repensar sobre o que acabou de conversar. E nisso, Daichi fica completamente motivado a restabelecer a Sakura, satisfazendo os desejos dela. Os dois se abrigaram na casa durante um dia chuvoso. Com o estado atual da Sakura, a casa começa a ter infiltrações e goteiras pela chuva. Mas Daichi sabe bem o que deve fazer. Sakura pergunta se ele está bem em ter que fazer isso, que realmente será um baita de um sacrifício, não é verdade? Mas Daichi começa a encarar as paredes da casa e nota as rachaduras, e que a casa estava desmoronando por causa do nível baixo da mana da Sakura. E ele pergunta se tudo voltaria ao normal quando ela estivesse com sua mana restabelecida, e Sakura diz que sim, mas sente muito, pois, por ser o espírito da casa, ela não sabe se o corpo dela combinaria com ele. Daichi já diz que ele não tem problemas com ela e que ele acha ela bem fofa e que odeia vê-la nesse estado. Daichi diz que gostaria de estar sempre do lado dela, e isso deixa Sakura feliz. Sakura menciona que sempre pensou nele desde que ele nasceu, e agora estão os dois lá conversando. Daichi diz que sempre viu ela apenas como uma casa, mas agora que pode ver o espírito da casa, ele não consegue deixar de ver a Sakura como ela é no momento, e diz que agora poderão ficar juntos. Os dois se beijam e Daichi fica observando ela enquanto ele se prepara. Eu acho que não preciso explicar o porquê eu não vou poder mostrar essa parte, não é verdade? Infelizmente não tem muito o que dizer além do óbvio, então apenas saibam que eles mostram sim o que houve. No dia seguinte, Daichi aparece dormindo no colo da Sakura novamente, afinal a noite parece que foi longa. E nisso Sakura segura a barriga dela e geralmente isso só pode significar uma coisa. No dia seguinte, Daichi acorda em seu quarto completamente assustado, pois ele estava no segundo andar da sua casa, o que seria completamente normal, se não fosse o fato de que a casa não tinha segundo andar. Sakura diz para Daichi que o poder mágico dele estava derramando nela e ela acredita que tenha engravidado. Parece que não foi só o poder mágico que ele derramou nela. Daichi acaba aceitando fácil que ela esteja grávida. Melhor do que eu esperava até. Mas ele ainda não entendeu porque a casa dele tem outro andar. Sakura diz que, como ela é o espírito da casa, os filhos dela também são casas. Sakura ainda completa dizendo que como ficou saturada de mana, acabou formando um novo cômodo na casa. Quem dera reformas fossem fáceis assim. Com isso, Daichi vai explorar sua nova casa e fica animado vendo o quanto mudou. Agora sua casa tem um primeiro andar enorme com direito a 3 quartos, sala de estar, sala de jantar, cozinha, mobília... Tá bom, né? Daichi agradece a Sakura, mas ela diz que quem forneceu a magia para que fosse criada essa área nova foi ele, e com isso, Daichi prefere voltar para o segundo andar, pois ele se sente mais à vontade naquele quarto, e quando ele olha para a janela, Daichi acaba vendo uma pequena cabana no jardim. Será que é o filho deles? Sakura diz que talvez possam alugar para alguém. Daichi diz que pode ser uma boa ideia, desde que eles se encontrem pessoas amigáveis, e Sakura diz que quer deixar aquele lugar mais animado, e pede para que ele continue morando no segundo andar com ela. Daichi diz que ele não irá embora, pois é nesse segundo andar que ele se sente mais em casa, e diz que, crescido ou não, aquela era a verdadeira casa dele, e não quer que isso mude. Agora um pequeno detalhe é a camisa do Daichi, escrito Goodbye Cherry, que pra quem entendeu já sabe o porquê eu falei disso, mas pra quem não, Cherry significa cereja, mas também pode ser usada para mencionar a virgindade de uma pessoa. Voltando, Daichi nota que a Sakura estava tensa com aquela história e pergunta se ela estava preocupada com isso, e ela diz que sim, pensando caso ele conhecesse uma nova casa, ele decidisse não querer mais ela. Convenhamos que ele teria que ser maluco para largar uma casa que já vem com uma waifu fofa de brinde. Daichi ainda provoca a Sakura perguntando o que ela faria se ele estivesse pensando nisso. Mas Sakura diz que ela trabalharia duro para que pudesse fazer a casa principal o mais espaçosa possível e que faria da forma que ele desejasse. Daichi diz que ela realmente não gosta de perder e a Sakura responde que sim, pois quem tem a escolha nesse caso é ele e que ela tem que se esforçar ao máximo para que ela seja a escolhida dele. Mas Daichi diz que não pretende se mudar dali, então ela não precisa se preocupar com isso, o que alegra ela. Os dois vão tomar café da manhã e passam um dia bem felizes. Uma semana se passa e Daichi se assusta novamente com o tamanho dessa casa. Mas não porque aumentou outro andar, mas sim porque virou praticamente um prédio de 7 andares. Daichi tenta lembrar o que houve durante a semana para ver se não acabou derramando mais mana na Sakura. Mas ele não lembra de terem feito mais nada, só comer e dormir juntos. Sakura explica que como a magia dele andava muito forte, ela acabou pegando mais do que aguentaria e que está liberando essa magia sempre que eles se aproximam. Resumindo, o mero fato de eles dormirem juntos já está fazendo a casa crescer. Com isso, as expansões para a casa se tornaram mais fáceis e Daichi diz que não vê problemas em aumentar a casa, mas teriam que pensar no que fazer sobre os outros andares. Daichi começa a pensar sobre o que poderia fazer com os andares abaixo e também um pouco sobre a segurança deles. Mas Sakura menciona que os golems podem resolver isso sem problemas.
Mas nisso, Dianeia surge para visitá-los e nota que a casa deles virou uma dungeon estranha. Sakura diz que se Daichi for cumprimentá-la, ele poderia usar o elevador que ela fez. Convenhamos que se fosse precisar subir e descer 7 andares de escada todo dia, eu desistia em 2 dias de sair de casa. Sakura diz que não vai poder ir junto, pois ela precisava preparar o jantar, e nisso Daichi vai sozinho conversar com Dianeia, enquanto pensa sobre o quanto ele fica animado com a casa dele crescendo e que ficou feliz com o segundo andar. Mas agora ele quer saber o que pode fazer com os outros andares. No que ele chega ao térreo, ele encontra Dianeia que, pela primeira vez, parece tensa. Mas não está se mijando, já foi uma evolução. Quando Daichi vem falar com ela, Dianeia fica aliviada, pois achava que tinha ido para o lugar errado sem querer. Daichi diz que tiveram dias bem interessantes, e por isso fizeram algumas mudanças desde a última vez que ela veio. Dianeia diz que voltou, pois, como a segurança pública estava aprimorada, o trabalho dela ficou mais fácil, e com isso ela conseguiu dormir faz 2 dias! De repente deu uma pena dela. Daichi começa a encará-la melhor e nota que ela tem olheiras profundas. Isso acaba lembrando ele de quando ele vivia antes de vir para esse mundo, das vezes que precisava ficar acordado a noite inteira para conseguir cumprir um prazo. Dianeia diz que tem um motivo real para vir visitá-lo, que seria entregar mais moedas de prata para ele em gratidão às vezes que ele ajudou ela. Mas Daichi diz que não precisa de dinheiro. Dianeia diz que ela precisa sim retribuir, pois desde que ele chegou, aquela área estava transbordando de energia mágica e com isso, as colheitas e gado têm crescido bem e até os materiais que recebem dos animais são de alta qualidade. Daichi nota que só está fazendo o que ele gosta e usando a magia do jeito dele e que o pessoal está querendo agradecer ele por isso. Dianeia entrega as moedas dizendo que é um agradecimento por dar tanta prosperidade ao reino e Daichi nota que ela não gosta mesmo de deixar qualquer dívida em aberto e aceita as moedas e manda seus golems levarem para dentro. Mas no que Dianeia ouve isso, ela fica com medo, pois ela se lembra do que houve da última vez que se aproximou dos golems de madeira. Mas assim que se abre as portas do primeiro andar, eles revelam uma sala de golems. Daichi diz que converteu o primeiro andar em um hangar de golems. Dianeia já começa a ficar com medo do que eles podem fazer, e mesmo com Daichi dizendo que ela não estava em perigo, Dianeia ainda fica preocupada de ser pega de novo. Dianeia começa a se preocupar com aquilo e se pergunta se Daichi não teria planos de invadir a cidade com os golems, pois tantos parecia demais apenas para servirem de proteção para a casa dele. Mas Daichi diz que nunca planejou isso, e nem está tão preocupado com essas coisas. Ele apenas está satisfeito tendo sua casa e a parte do terreno para seu jardim, e isso deixa Dianeia aliviada. Nisso Daichi menciona que, por mais que chame eles de golems, eles são macieiras no fundo, e quando um deles vem buscar as moedas, Dianeia se assusta, o que deixa o golem deprimido. Dianeia se desculpa com o golem e diz que está um pouco cansada, e nisso Daichi pega uma maçã do golem e entrega para Dianeia, e diz que seria um pagamento pela entrega dela. Dianeia nota que aquela maçã estava cheia de magia e Daichi diz que aquilo ajuda quando está cansado. Dianeia diz que realmente aquilo poderia ajudá-la a se recuperar, mas se pergunta se estava tudo bem, e Daichi só confirma para ela dizendo que ela se sentirá melhor que se comer. Dianeia pensa, novamente, estar devendo algo para ele enquanto vai embora, mas Daichi volta a dizer que não precisa. Acho que se continuar nisso eles não vão parar nunca, ou então ela só tá procurando um motivo para voltar mesmo, eu não tenho certeza. Daichi começa a notar que existem vários tipos de seres naquele mundo, e que ele gostaria de conhecer mais pessoas que possam morar lá. Mas reconhece que aquele prédio no meio da floresta seria algo bem estranho, ainda mais para as pessoas daquele mundo, e acaba tendo uma ideia do que poderia fazer para proteger os andares inferiores e pede ajuda para Sakura sincronizar com ele. Quando eles sincronizam, a casa volta ao normal? Quase isso. Acontece que ele afundou os andares extras para virarem 6 andares de porão, sendo 5 andares de armazenamento geral e um último para guardar os golems, o que parece ter ajudado, pois a Sakura diz que a forma anterior era inconveniente e possivelmente instável. O que me faz pensar que ela não planejava mencionar que a casa tinha risco de acabar caindo por culpa dos 7 andares? Daichi menciona que, além de esconder os golems no andar inferior do porão, ele criou alçapões que permitem que eles possam subir para a superfície mais rápido, e com essas mudanças, a casa não irá mais ser algo estranho para possíveis visitantes, o que anima a Sakura. Nisso vemos alguém se aproximando e esse alguém é a sua nova amiga, Hesti. Daichi nota que Hesti está diferente, pois ela surge com uma roupa diferente e cabelos brancos. Hesti menciona que ela tinha se disfarçado antes porque o cabelo branco dela chama muita atenção e isso dificulta as viagens dela. Daichi diz que ela deve ter bons amigos, o que parece afetar a Hesti. Ela diz que não sente mais necessidade de se disfarçar e Daichi pergunta se isso é porque ela encontrou um lugar para ficar, e ela diz que sim. Nisso ele sente como se ela estivesse vestida para um enterro. Hesti nota que ele parecia achar estranhas as roupas dela, e ele diz que essas roupas lembram roupas que ele viu antes. Mas geralmente eram usadas por pessoas quando algum familiar morria, o que deixa ela irritada. Daichi acaba se desculpando com ela, mas ainda podemos ver essa fofura que é a Hesti brava. Hesti diz que não estava errado, pois aquelas roupas só eram usadas quando ela tinha que tomar uma decisão de vida ou morte.
Mas Daichi acaba nem ligando por isso de início e fica feliz por ver que ela se acalmou. Hasty diz que veio agradecer a maçã e Daichi nota que o pessoal daquele mundo gosta mesmo de retribuir os outros, e nisso Hasty puxa um mapa simplificado do mundo e começa a explicar como seria a geografia daquele lugar, mostrando onde fica a cidade das bruxas, a cidade dos cavaleiros sagrados, o país dos homens-fera, e diz que ela conseguiu conhecimento dessas terras que poderia ser útil para ele, e Daichi aceita a ajuda dela para que possa saber mais sobre o que o cerca naquele mundo, já que ele não sabe de absolutamente nada por não querer se afastar da casa dele. Daichi agradece os ensinamentos de Hasty e Sakura fica de longe observando eles lendo o mapa para que Daichi entenda melhor o que está acontecendo ao redor dele. Hasty menciona que o lugar que eles estão seria na beira da Floresta Escura, ou também conhecida como a Floresta do Mal ou até Floresta da Tentação. Hasty ainda menciona que a oeste fica o vale onde os dragões vivem, e Daichi entende que seria por isso que ele viu tantos desde que ele veio para este mundo. Mas nesse momento surge um golem de pedra e ataca eles. Hasty menciona que aquele local é lar de muitas pedras mágicas de boa qualidade, e que essas pedras podem se reunir e formar um golem às vezes. O golem avança e acaba destruindo o mapa deles. Hasty completa dizendo que, por causa dessa composição deles, esses golems têm um imenso poder de regeneração, o que os torna quase indestrutíveis, mas podendo ser derrotados caso use os materiais certos. Hasty puxa uma escama de um dragão que o Daichi havia derrotado e entrega para ele jogar no golem para afastá-lo. Mas no que Daichi joga a escama, ele acaba adicionando sua magia na escama, o que explode a barriga do golem e o derruba. Hasty diz que com esse dano o golem não deve ser capaz de se regenerar, e Daichi nota que ele precisa tomar mais cuidado nas próximas vezes. A barriga de Hasty acaba roncando, e Daichi entrega outra maçã para ela, e temos mais um momento fofo da Hasty comendo. Depois desse dia cheio, Hasty vai embora e pergunta se pode voltar outro dia, e Daichi diz que sim. Ao voltar ao Vale dos Dragões, o dragão próximo da Hasty reclama com ela ter ido novamente ver o Daichi e não enfrentar ele, dizendo que o tempo estava se acabando e que os dragões inferiores poderiam simplesmente ir contra o Prota e se matarem no processo se ela não fizer algo logo. E Hasty diz que entende bem a responsabilidade dela e pede apenas mais um dia. No dia seguinte, ela volta a se encontrar com Daichi e entrega para ele uma capa e um cajado, que ela diz ser o cajado de ossos do Rei Dragão. Daichi nota que eles seriam bem importantes, mas Hasty diz que seriam um presente dela para ele. Nisso Daichi veste a capa e se pergunta como poderia usar o cajado, pois ele já usava magia mesmo sem uma arma catalisadora de energia. Hasty acaba zombando com ele, dizendo que ele poderia usar para acertar as coisas, o que deixa Daichi curioso vendo esse novo lado dela. Hasty menciona que ter a imaginação boa para usar magia é útil, mas não é muito eficiente, diz que é preferível que ele faça uma forma de chave mágica. Hasty tenta demonstrar o que ela estava dizendo, mas, basicamente, seria ter uma palavra-chave para suas magias, e nisso ela demonstra usando um galho e dando o comando de incendiar para que faça ele pegar fogo, e depois usar o comando Explosion, que faz o galho explodir. Megumin ficaria orgulhosa. Hasty explica que ele só precisava definir uma palavra e o que deseja que aconteça e registrar ambos. Quase como um comando de código ou mapeamento de controles, podemos dizer. Com isso, ela diz que o gasto de magia seria bem menor. Nisso, Daichi tenta ver se entendeu o que ela quis dizer e cria um golem de madeira, mas não nota diferença alguma no gasto de magia. Então ele tenta novamente, mas dessa vez com 5 golems, e nisso ele consegue notar que realmente houve uma mudança no gasto de magia. Mas por algum motivo, Hasty acaba ficando incrédula com a forma com que ele está usando a magia, quase como uma professora que pegou o seu aluno sendo um idiota na sala, mas não o suficiente para ele ser punido, só passar vergonha mesmo. Hasty diz que mesmo quando ele aplica as configurações diferentes, o cajado de ossos ainda usa muita magia. Daichi reconhece que o cajado é incrível e agradece a Hasty pelo presente. Hasty apenas observa e diz que ele realmente é digno de usá-lo. Nisso, Sakura chega com chá e biscoitos para eles e os dois decidem dar uma pausa. Hasty toma o chá e nota que é meio amargo e gelado, mas ela acaba gostando e temos mais uma cena fofa dela comendo. Sakura volta para casa e pede para eles não se esforçarem demais, e nisso Daichi decide praticar um pouco mais com o cajado para dominá-lo. E com isso eles passam o dia inteiro praticando, o que deixa Daichi exausto criando golems e mudando suas formas. Até que em sua última tentativa ele cria os Golem Jojo. Não tem como me dizer que isso não é uma referência a Jojo. Daichi menciona que ele combinou várias árvores em um único golem e isso pareceu funcionar bem, e que gostaria de tentar mudar um pouco mais a forma deles. Mas depois de tanto praticar, ele acha que é o suficiente. Hasty elogia ele dizendo que foi incrível para o primeiro dia dele. Daichi nota que está ficando tarde e pergunta se não tem problemas ela ir para casa a essa hora, mas ela diz que é uma caminhada curta, então Daichi fica mais tranquilo e ela vai embora. Hasty encara ele com um olhar triste, pois ela menciona que foi divertido, mas o tempo deles já acabou e se despede de Daichi, que fica sem entender nada. Enquanto isso, de volta ao Vale dos Dragões,
O dragão aliado da Heste faz o pronunciamento de que ela iria para a batalha no dia seguinte, e que todos deveriam se preparar também, o que anima os dragões que a seguiam. O dragão principal menciona que seus inimigos estavam em menor número, pois seria apenas um pequeno humano. Com esse pronunciamento, os dragões ficam animados em pensar poder ver a Rainha dos Dragões lutando. Mas isso só faz Heste ficar preocupada e pensando por que diabos ela foi se tornar a líder daquele bando de idiotas, e até o dragão principal concorda que eles não passam de um bando de cabeças sem cérebro. Se eles dizem isso, quem sou eu para discordar? Heste se lembra que o dragão principal está vivo há quase um século, e que se não fosse pelo fato de ele saber usar a cabeça, ele teria ido de base há muito tempo. Mas ela aceita a ideia de ter que lutar, pois, como ela é a líder e responsável por reunir aquele grupo, ela deveria ajudá-los na luta. O dragão principal diz que lamenta que tenha chegado a esse ponto e pede para ela se preparar para o dia seguinte. Nisso, Heste remove toda sua armadura e deixa a magia fluir por seu corpo. Com isso, surgem um par de asas em suas costas e aos poucos ela toma a forma de um dragão enorme e levemente humanoide de armadura. Devo dizer que ela ficou bem imponente como dragão. Mas assim que ela termina sua transformação, a primeira coisa que vem à sua cabeça é a imagem de Daichi, e lembra de tudo que ela contou e explicou para ele sobre aquele mundo. E depois disso, lembra que nunca houve um oponente que ela pudesse lutar com toda a sua força, e isso deixa ela um pouco ansiosa pelo encontro do dia seguinte. Mas menciona também que isso significa que ela jamais irá voltar a ver aquele lugar, dando prelúdio ao que pode ser a batalha entre Daichi e a Rainha dos Dragões. Antes de acabar, gostaria de deixar o meu agradecimento aos membros Classe S que têm apoiado o canal. Se quiser poder ajudar também, se torne um membro Classe S e nos ajude a trazer mais conteúdos desse tipo por aqui. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima.